aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim responder a tag 10 livros para se ler em um dia. Eu sou meio atrasada com as tags, então não me zoem muito, porque eu acho que teve gente que respondeu essa tag faz tipo um ano. E outra coisa é que eu não consegui descobrir direito quem que começou essa tag. Então, se alguém souber, por favor, deixa nos comentários e daí eu acrescento na caixinha de informações, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu escolhi é Um Dia de Chuva, do Eça de Queiroz. Esse livro, então, vai contar a história de um personagem que mora em Lisboa e ele viaja para uma propriedade do interior para conhecer a propriedade e possivelmente comprar esse lugar. Só que chove. Chove basicamente o tempo inteiro que tá lá, ele não conhece a propriedade direito, conhece só a casa principal e não consegue visitar, enfim, os campos, os bosques e tal. E ele meio que fica preso dentro dessa casa com o caseiro e com um padre que é amigo da família, que ia mostrar o terreno pra ele e tal. E é bem bonitinho também porque ele acaba se apaixonando pela filha do proprietário, mas ele na realidade não conhece a filha do proprietário. É só porque ele ouve as pessoas falando sobre ela e sobre como ela é, e ele acaba se apaixonando por essa imagem que ele tem dessa menina. Esse aqui foi o último conto que o Eça de Queiroz, um dos últimos contos que ele escreveu. Foi publicado depois que ele morreu, ele até ficou meio inacabado. Essa edição aqui é bem bonita, é uma edição da Kozak com várias ilustrações. Bem legal. Enfim, ele é um livro curtinho, ele tem acho que 60 páginas, mais ou menos. Ai, ai. 51 páginas, bem curtinho. E é uma delícia de ler, principalmente em dias que estão chovendo. Bom, outro livro que eu escolhi é o This Is For You, desse Rob Ryan. Ele não é bem um... Bom, eu vou mostrar. Esse cara, ele faz esses recortes, esse trabalho de arte. Então, o livro é inteiro ilustrado e ele pega essas folhas coloridas e vai recortando. Então, essa laranja, por exemplo, a parte escrita tá aqui, ela também foi recortada. Então, o livro basicamente vai contar a historinha de um personagem que descobre o amor. E é super rapidinho de ler. O texto também é bastante simples. E você só vai parando mesmo e demorando mais porque você fica curtindo as imagens que ele faz, né? Assim, é um trabalho lindo, gente. Pensa que isso tudo é recortado, assim, é incrível. Ele expõe, inclusive, o trabalho dele de recorte em vários lugares. Ele é de Londres. Enfim, é um trabalho, assim, muito legal. E a história é bem bonitinha. Então, This Is For You. Outro livro que eu escolhi é o Histórias Reais, da Sophie Calle. A Sophie Calle é uma artista francesa, ela faz instalações, enfim. E esse livro, ela vai contando experiências curiosas que ela teve durante a vida. Então, todas elas são ilustradas. Tem um parágrafozinho contando. Então, aqui, por exemplo, tem essa foto e esse textinho contando sobre a experiência dela. E todas as histórias são reais e curiosamente bizarras, assim. Eu gosto bastante da Sophie Calle. E aqui ela, com um narizinho de porco. Bom, bem legal. Quem gosta de Miranda July e não conhece ainda, acho que vai gostar bastante dela. Enfim, e também o livrinho é super curto. Então, como eu tava mostrando, ele também tem essas fotos ou ilustrações e o texto. E é uma delícia de ler esse livro, eu gosto muito dele. Outro livro que eu escolhi, eu li faz pouco tempo, que é O Tempo Passa, da Virginia Woolf. A história desse livro é um trecho do livro Ao Farol, em uma outra publicação. Então, o Ao Farol tem 3 partes, essa aqui é a parte do meio, numa publicação anterior à versão que ela publicou dentro de O Farol. Então, é parecido, mas não é igual.
E essa edição ela é bilíngue e ela tem alguns artigos, alguns ensaios sobre o livro. Então, a parte da história mesmo é curta. E eu achei uma delícia. Ela vai contando a história do ponto de vista de uma casa, de o tempo passar. Então, na primeira parte do livro To the Lighthouse, ao farol, ela conta a história da família que ia passar as férias nessa casa de praia. E no terceiro a família volta, mas depois de um intervalo muito grande de tempo. E esse intervalo muito grande de tempo é parte narrada nessa parte do meio. Então, eu acho uma delícia esse texto. Muito bom. Bom, agora eu escolhi também um livro que é um pouquinho mais denso por causa do conteúdo, mas que também é curto, que é o Últimas Palavras, do Christopher Hitchens. Então ele faz oito textos sobre a doença dele. Ele tinha câncer, então quando ele descobre, ele começa a escrever dizendo como ele tá lidando com a doença, várias coisas sobre o mundo, sobre o trabalho dele, enfim. E o 8º capítulo, inclusive, não ficou terminado, né? Ele morreu quando estava escrevendo ainda. E ele também é curtinho, mas ele já é um pouco mais denso devido ao assunto mais pesado, né? Depois eu tenho também A Contadora de Filmes, do Erwan Rivière Letelier. Esse aqui é um livro pequenininho e ele tem uma mancha diferente. Ele vai contar uma história sobre uma cidadezinha e principalmente sobre uma menina que morava numa cidadezinha que existia para exploração de minas. Então, o pessoal formou a cidadezinha para explorar uma das minas ali. E depois de um tempo a cidadezinha acaba ficando meio abandonada, todo mundo vai embora quando acaba a exploração dessa mina, enfim. E a história então é sobre essa menina que a família pagava para ela ir no cinema e ela voltava e contava essas histórias que ela via no cinema para as outras pessoas. É bem bonito, é bem triste, bem rapidinho de ler. A edição também é bem bonitinha com essas imitações de tela de cinema. Bom, o próximo livro que eu escolhi foi O Senhor Breton e a Entrevista, do Gonçalo M. de Tavares. Esse escritor português teve uma ideia que eu acho muito legal. Ele criou um bairro em que vários intelectuais e artistas teriam vivido. E ele vai contando as historinhas de cada um dessas figuras e acrescentando algumas informações, algumas relações entre eles. Eu não li todos, eu só li esse, eu queria ler a coleção inteira. Esse aqui eu achei muito legal. Eu acho assim, ele consegue contar a história desses intelectuais de uma maneira bem interessante. Eu acho que isso aqui é muito legal para crianças e para adolescentes. Eu achei divertidíssimo de ler. Eu acho que ele apresenta as histórias de uma maneira muito legal. E o mais legal também, eu acho, é que a capa, então a carinha do personagem é sempre feita com as letras do nome dele. Eu acho isso muito fofo. Enfim, mas o livro é bem curtinho, leio em um dia, acho que tem umas 54 páginas. E a edição é bem bonita, ela tem em todas as páginas essa rodinha de engenhos. E enfim, um trabalho bem legal. Bom, outro livro que eu escolhi, eu acho todos os livros do Nick Hornby rápidos de ler, mas eu escolhi esse daqui, que é o Roteiro de Educação. A Educação é um filme, eu acho legal, ele é um filme que foi feito pra TV, eu acho que pela BBC. E então aqui é o roteiro que foi ele que escreveu. Como é um roteiro, é mais fácil ainda de ler, né? Então ele tem as falas, enfim. E tem algumas fotinhos também. Aqui tem uma fotinha, por exemplo. A história é bem gostosa sobre uma menina da década de 20? Nossa, 60. E ela, na Inglaterra, e ela tá se preparando para entrar na universidade, o que na época não era assim um caminho tão natural quanto é hoje. E surge o cara, enfim, vai mudar aí as coisas um pouquinho. E eu gosto bastante da historinha, acho legal. Acho o filme bonitinho também. Outro livro que eu escolhi foi um livro que eu li rápido pra caramba e faz pouco tempo, que foi O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz.
O pessoal até comentou nos comentários que eu deixei de falar uma coisa, eu vou acrescentar agora. Ele tem uma linguagem super poética, assim, uma linguagem muito gostosa de ler. O livro também é curto, 69 páginas, e ele vai contar sobre a infância do que pode ser o autor, né? Há quem diga que o livro é meio autobiográfico, e sobre a relação dele com o mundo. É um livro muito bonito. E por último, eu escolhi, pra mim sempre quadrinho é uma coisa que eu leio muito rápido, mesmo os quadrinhos maiores. Mas eu escolhi esse aqui que também é curtinho, que é A Máquina de Goldberg. Esse aqui é um quadrinho da Vanessa Bárbara com o Fido Nest, então ela que escreveu e ele desenhou. E conta a história de um menino que chama Getúlio, que é um adolescente meio problemático, quando ele vai para um acampamento. Então ele tem que conviver com outros colegas e, enfim, tem que se relacionar com as pessoas. E o nome do livro se refere às máquinas de Goldberg, que são sistemas de polias e, enfim, máquinas, geringonças, que no fundo executam tarefas bobas. E eu acho que isso ficou muito bem desenhado. E a ilustração também do livro é bem gostosa. Então aqui, por exemplo, eles mostram uma dessas máquinas. Então essa ilustração maior assim mostra o todo de uma coisa que vai acontecendo em seguida da outra. Enfim, esse livro é super rapidinho de ler e eu achei uma delícia. Enfim. Bom, gente, é isso. Esses foram os meus 10 livros para ler em um dia, bem atrasados. E até a próxima.